Bom dia. Obrigado, Pedro. Bom, eu acho que, inicialmente, o PROASA é o Programa de Estudos Avançados em Administração Hospitalar e Sistema de Saúde, que é um programa que existe em função de um convênio entre a Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, com a Faculdade de Medicina da USP e com o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. É um convênio de 3 partes e que já existe há quase 40 anos e cujo, vamos dizer, para usar a expressão do Pedrão, a alma desse programa é na verdade um programa de aprimoramento profissional e residência médica em administração em saúde, né? Esse programa ele tem médicos que provêm da Faculdade de Medicina da USP, Departamento de Medicina Preventiva, são médicos... Oi? Pode ser. Acho que aqui dá para passar? Funciona bem, né? Tá bom, vamos tentar. Você fica aí por enquanto. Pode ser? Tá. Então, na verdade, ele tem esses médicos que vêm da Faculdade de Medicina da USP, Departamento de Medicina Preventiva, e ele tem outros profissionais de saúde, ou não, né? Outros profissionais, geralmente são de saúde, mas já tivemos advogados e outros, que entram selecionados, né? É mais frequente administradores de vez em quando, mas geralmente são profissionais de saúde, são fisioterapeutas, dentistas, enfermeiros, etc., que entram numa seleção feita pelo próprio Hospital das Clínicas. Esse programa ele tem uma atividade regular já há algum tempo, que é estudar indicadores e informações em saúde, e que é uma atividade regular dentro do programa, né, de primeiro ano desses não são bem alunos, né, eles são aprimorando ou especializando, né, na verdade eles terminam o programa de 2 anos com 2 especializações. Eles são os especialistas pelo Hospital das Clínicas ou a Faculdade de Medicina da USP e pela Getúlio Vargas, né, porque eles fazem um programa nosso à noite. Durante o dia eles estagiam no Hospital das Clínicas e em outros serviços, e à noite eles fazem o curso da GV. Bom, tudo isso para explicar de onde que saiu esse trabalho. Já faz algum tempo que nós temos colaborado com o Observatório, fazendo estudos na região metropolitana como parte do treinamento. O objetivo inicial é que eles aprendam a identificar a fonte de dados, analisar dados, etc. O motivo pode variar. Nesse caso, nós já fizemos sobre saúde mental, já fizemos sobre acidente de transporte, tudo está registrado no portal. Neste ano, nós temos, então, no ano que passou, porque na verdade eles agora já estão entrando para o estágio optativo e terminando o programa, nós temos a Ana Júlia. Não está enxergando, desculpa. Então a Ana Júlia, que está aqui, você podia se levantar para mostrar sua beleza para todos. Aí. Ana Júlia, que é médica, a Juliane, que é fisioterapeuta, Mariana. Nós temos muito fisioterapeuta nessa turma, varia, tem a onda, né? Essa turma é a turma dos fisioterapeutas. Então tem a Juliane, tem a Mariana e tem a Renata, que são fisioterapeutas, né? Renata está aqui, a Mariana está lá, a Juliana está aqui, e a Marina, que é nutricionista. E tem também o único homem, pelo menos supostamente, da equipe que está ali, é o Rafael, né? Que ele agora já até adquiriu um jeito meio feminino, de tanto que ele convive com essas moças aí o tempo todo. Bom, estão presentes também aqui. Bom, então são esses aí os autores, né? Eu só desoriento eles um pouco, né? Com a ajuda da Beth, do Pedro. Depois que eles fazem a primeira montagem, a gente vem aqui para ser criticado pelo Pedro, pela Beth, e vai fazendo.
Quando eles não aguentam mais, né, acabou o serviço. E aí às vezes sobra um rabinho que você tem que consertar na véspera e tal, que faz parte de qualquer trabalho acadêmico, como todo mundo sabe. Mas enfim, esses são então os autores, e a gente pode então, aí eu quero também registrar a presença, vocês podem levantar a sua mãozinha, dos de primeiro ano que vieram aqui para treinar, né? Eles estão fazendo um trabalho, eles são em maior quantidade, que aumentou a nossa produção de médicos dessa vez, né? A medicina preventiva tem mandado mais médicos para a gente. Então nós estamos no momento trabalhando com as coisas meio complicadas, não sei o que vai dar direito, mas se der tudo certo, o ano que vem, mais ou menos nessa época, nós teremos um seminário sobre violência, né? Violência contra a criança, contra a mulher, homicídios, etc. Mas que está sendo muito difícil pela inexistência de fonte de dados, não existem dados, né? Estão procurando, né, os dados. Bom, então vamos ao que interessa. Eu comi um bom pedaço do tempo que o Pedro me deu, porque isto ficou em consulta pública 2 meses e pouquinho, né, Beto? E eu acredito que todo mundo deu pelo menos uma olhada no documento, né, que foi, né, tá lá e tal. Então eu vou passar rapidamente pela leitura da questão da saúde idosa na região metropolitana. Tenho certeza, porque já vi que a Dora vai complementar com algumas coisas da região metropolitana, que até não, vamos dizer, que estão faltando no nosso trabalho. Né? O nosso trabalho não é exaustivo, é o que a gente consegue fazer no tempo que a gente consegue, e com as fontes de dados disponíveis. E depois eu tenho certeza que a Luísa e o Sobânia vão também trazer outros olhares. Então eu não estou muito preocupado que a gente fique parado em cada slide, tá bom? Então podemos ver, você está comandando aí? Ah, está no meu bolso, fica difícil, né? Então vamos ver o próximo. Bom, podemos começar a introdução. Então aqui o que todo mundo fala, ninguém aguenta mais. O problema não é falar que o Brasil está envelhecendo. Até uns 5 anos, mais ou menos, eu acredito, quando a gente falava isso era novidade. Agora ninguém aguenta mais. Estamos envelhecendo, estamos envelhecendo, né? Então isso é uma questão que todo mundo fala. A gente resolveu pegar algumas referências aqui, principalmente do Renatinho Veras, que é um cara que eu conheço há muito tempo, quando ele era jovem, eu também, no Rio de Janeiro, que é da UERJ, né? Bom, aí estima-se que em 2020 haverá cerca de 32 milhões de idosos, e a aceleração no processo de transição demográfica e epidemiológica faz aumentar a demanda por saúde no grupo etário dos idosos. Alguém quer falar alguma coisa? Próximo. É necessário, então, discutir os caminhos para manter o idoso socialmente e economicamente integrado e independente. É muito interessante quando a gente começa a olhar essa coisa do idoso, porque o idoso hoje, na verdade, ele forma mais ou menos um quadro para nós que somos mais veteranos, que tinha criança quando eu comecei a trabalhar. O problema do idoso é assim, ele precisa de cuidador, e não tem cuidador para idoso. Ele precisa de se comer, se alimentar, ele esquece de comer, não tem vontade de comer, né? Ele precisa cuidar da sua saúde, e às vezes ele esquece se tomou remédio ou não, né? Todo mundo que toma mais do que 4 remédios por dia, o idoso toma 6, toma 7, né? Tem sempre o problema, será que eu já tomei aquele vermelhinho, será que eu não tomei, né? É uma coisa meio complicada. Então são tantas coisas que o idoso precisa, né? E que a gente precisa tentar assegurar esses direitos. Vamos ver o próximo. Então, o desafio então atual é a escassez de recursos para uma demanda crescente. Por quê? As doenças dos idosos, né, perduram por vários anos, exigem cuidados constantes, medicação contínua, exames periódicos, né, levando o quê? Ao maior consumo de serviços de saúde, maior frequência de internação, maior tempo de ocupação no leito. Razão pela qual existe uma disputa muito grande hoje no sistema de saúde para leitos que os idosos precisam. A gente não tem leitos, é uma coisa impressionante. Próximo. Na região metropolitana, então, nós temos, na verdade, um caso particularmente importante do envelhecimento. Nós temos cidades na região metropolitana completamente envelhecidas. Vai a São Caetano, é uma cidade de idosos. Você pode fazer lá um laboratório,
né? Só tem idosos, não tem mais ninguém jovem, né? Tá certo? Coexistência de problemas típicos de populações de jovens em franco crescimento. Então, na verdade, sobe um rabo, e esta desigualdade que o Observatório tem como uma missão mostrar, a região metropolitana de São Paulo tem tudo o que representa a modernidade, entre aspas ou sem aspas, né? Quer dizer, nós temos os melhores serviços de assistência médica do Brasil, equiparados com qualquer um do mundo, não perdemos para ninguém. Nós estamos no estado da arte para poucos, né? E a maioria ainda bate cabeça para algumas coisas bastante importantes. Próximo. Bom, estudar, né, essas coisas, estudar saúde, usar dados, é um problema complicado, porque nem sempre a gente acha, né, dados secundários que respondam às nossas perguntas. Principalmente quando a gente quer vir para pedaços pequenos, como um município pequeno dos 39, ou com um pedaço dentro do município. Muitos dados não existem com essa desagregação. Então, os dados primários, né, seriam interessantes, mas ainda estamos começando com os inquéritos, que já tem ajudado muito, mas os inquéritos não têm resolvido todas as nossas dúvidas. Próximo. A não ser em alguns lugares, né? Bom, então, com o objetivo de fornecer elementos, né, o presente trabalho estudou as bases disponíveis e apresentamos agora a seguir. Então, vamos lá. Então, a metodologia, a gente, na verdade, né, levantou, né, dados sobre, na verdade, focados em 2 eixos do observatório. Isso foi um aprendizado que a gente teve com o trabalho de transporte anterior, em que a equipe anterior resolveu estudar os 6 eixos do observatório, e o trabalho de acidente de transporte é praticamente uma bíblia, assim, quer dizer, ele tem uma quantidade de coisa que você leva uns 6 meses para ler o resultado. Então aqui nós tentamos ficar um pouco mais concentrados no resultado e menos no processo de levantar os dados. Então nós olhamos mais, focamos mais condição de vida e saúde, capacidade instalada, um pouquinho das 2 outras dimensões. Próximo. Bom, aqui estão as referências que a gente fez. Próximo, vamos aos resultados. Senão não vai dar tempo. Tá? Aí pode ir devagarinho, não precisa correr muito, mas vamos só mostrar. Esses são os lugares onde tem dados, né, pessoal? Que acho que muitos daqui conhecem. Aqui, pode parar um pouquinho, volta um pouquinho. Aqui nós ficamos parados um pouco, porque os meninos são muito criativos e eles resolveram enfrentar esse problema aqui. Todo mundo já ouviu falar dessa portaria, né? É aquela portaria que tem parâmetros, que diz quantos médicos precisa, quantas consultas. Ela é do tempo da 3046, que foi desenvolvida lá no Paraná, né? E que depois o Ministério em 2002 atualizou para 1101, e faz mais ou menos um ano que eu ouvi dizer que o Ministério ia mudar com a ajuda do pessoal de Campinas, mas não mudou. Então essa é a única, quer dizer, que eu saiba, né? Não sei, mudou, você tem notícia? Mas parece que estão estudando, né? Está sendo estudado. Pelo menos já faz um ano que eu ouvi falar que estava sendo estudado. Eu imagino que tem que estudar muito, porque é uma portaria muito complexa para fazer. Então, na verdade, a gente não achou nenhum parâmetro de cobertura para idoso. Aí os meninos inventaram, eles tentaram criar, inovaram, né? Inventaram, agora chama inovaram, e é uma coisa bastante positiva. Então, o nosso pessoal é muito, muito inovador, embora de vez em quando eu chame de novidadeiro, né? Mas é inovador. Então, eles inovaram, mas depois eu, Pedro e a Beth ficamos olhando, e chegamos à conclusão que era melhor a gente não inventar muita moda, porque era tanto pressuposto, parecia aquelas previsões de economista, sabe? Pressupondo que isso vai acontecer, aquilo, então teremos uma inflação de não sei quanto daqui 10 anos, né? Aí quebra os Estados Unidos, vai pra, pronto, tudo, né? Mas os economistas são cara de pau, né? Eles nem ligam, né? Eles continuam, não, imagina, tá tudo certo. Ou tirando o Dagão, que é o marido da Beth, nosso colega, que não é assim, é um economista diferente. Vamos lá, adiante. Então aqui, tem os dados não encontrados, quer dizer, algumas coisas que a gente procurou e não encontrou, né? Não seria legal a gente ter dados, né, dos idosos sobre isso? Seria, mas não temos, né? Não conseguimos. Okay?
nem no censo 2010, hein? IGE tem. Então, olha lá, tá vendo? Vocês não acharam a pesquisa da Anambera Camarão. Tem da região metropolitana? Direto do Brasil tem bastante. Brasil tem bastante, mas nós estamos no Observatório de Saúde da região metropolitana. É aí que a coisa, como diz o gaúcho, é aí que eu me refiro. Quer dizer, na verdade, o problema é esse. O problema é quando você desce para cá, né? Desce para o nível da região metropolitana e vai no município. Né? Que é o que a gente sempre fala lá nas reuniões, viu, Luísa, do Ministério, da RIPSA, tem que desagregar. Aí o pessoal fala, tem mesmo, né? É que nem vamos usar os dados de saúde do trabalhador. Vamos, né? Vamos, e tá aí, né? A CAT, quer dizer, são dificuldades, né, que a gente encontra. Mas, enfim, para a região metropolitana nós não achamos. Se alguém aqui presente souber de dados da região metropolitana desses aí, nós agradeceríamos muito. Às vezes acontece. Por exemplo, no Seminário de Saúde Mental, a gente achava que não tinha alguns dados, e uma das expositoras trouxe dados que a gente não tinha. Mas aí tinha sido publicado em inglês, e a gente não tinha pego, porque já estava numa revista de psiquiatria, mas era um dado importante sobre saúde mental na região metropolitana. Então, às vezes existem, mas os meninos procuram direitinho, eles são muito disciplinados e conhecem pesquisa bibliográfica. Pelo menos eles juram para mim que conhecem. Vamos lá, adiante. Então, portaria 1101 não estabelece parâmetro, mudança na prestação dos dados do DataSUS, né, que dá umas diferenças, né, a partir de 2008, né, todo mundo sabe, né, que mudou. Não foi possível identificar o serviço destinado ao idoso, a gente não sabe o quanto daquele serviço é do idoso, aí fica difícil, inclusive, para quantificar essas coisas em termos de gasto. Os dados disponíveis, né, do setor suplementar ainda são insuficientes. Né, a gente não sabe. Uma das coisas que a gente queria era comparar o suplementar, a turma do suplementar, que tem plano de saúde, com a turma que não tem plano de saúde. Isso é um interesse do observatório e no nosso GV Saúde da Fundação Getúlio Vargas, nós temos interesse em estudar esse assunto. Estamos em contato com a ANS, provavelmente vamos continuar estudando esse assunto, porque é muito importante aqui na região metropolitana esta relação do público e do privado, né, pela importância do setor de saúde suplementar aqui na nossa região. Próximo. Bom, então agora vamos dar um passeio pelos dados, bem rapidamente, que isso eu acredito que vocês viram, né? Então, primeiro, como está o envelhecimento populacional na região metropolitana? Então aqui a gente começa já a fazer aquilo que o observatório acha, né, super importante, que é mostrar as diferenças, porque esse é o olhar metropolitano, né? Então, se a gente olhar aqui, você vê que existe uma diferença, né, que vai, né, de 24,5% em Franco da Rocha, né, a 50% do índice de envelhecimento, né, população idosa, sua população jovem, né? Então uma diferença desse tipo, e comparando com a região metropolitana. Então veja o grande ABC, aquilo que a gente falou, né, com isso daqui. Próximo. E aqui uma coisa que eu acho interessante, que depois a Dora ou alguém mais, o próprio Serginho pode querer, o Serginho é o professor Sérgio Pascoal, é que a gente chama ele de Serginho, desde que quando nós éramos todos Serginho, Pedrinho, Alvarinho, né? Agora estão tudo Pedrão, Alvarão, Serjão, vai ficando velho, né? Vai para o aumentativo. Então, na verdade aqui, né, eu acho, que é a minha hipótese, nós não achamos talvez nenhum trabalho que tenha escrito isso exatamente, nós estamos empurrando a população. Nós estamos fazendo lá na Fundação Getúlio Vargas um estudo nas regiões de mananciais do município de São Paulo, lá embaixo. E a população vai sendo empurrada, chega uma hora que ela bate no manancial. O sul do município de São Paulo é um manancial, é a água que a gente toma. Já está cheio de gente dentro da água, lá, literalmente, põe as palafitas, sobe dentro da água. Daqui a pouco nós já pegamos água lá, viu? Estamos lá perto já do Paraná, estamos já na divisa. Já buscamos do Vale do Ribeiro, já buscamos da Cantareira,
vai buscar lá em Campinas, né? Tá certo? Eu ia fazer uma brincadeira, mas não vou, que eu não sou besta. Mas pegamos água de Campinas também, da região ali de Campinas, né? Tá certo? Então, nós estamos buscando água muito longe. Então, a água está subindo de escada, está fazendo bomba para chegar água aqui, e a população foi empurrada para o manancial, né? Tá tudo empurrada lá. Quem nada e atravessa do outro lado, vai morar na região metropolitana. Não sei se o Sérgio concorda, a razão pela qual nós expulsamos os jovens do município e estão ficando, aqui no município vai ficar só a galerada, né? Os jovens estão indo embora. Não, nós ainda somos jovens, estou falando de gente velha, assim, que nem o Pedrão. Próximo. Bom, então aqui é essa diferença, olha só que coisa fantástica, ó. São Caetano do Sul, né? Quando eu falo que só tem velho, não é para elogiar, é para dizer que tem uma diferença muito grande. Ó, São Caetano, acho que dá para ir a pé, né? Quem gosta da Estrada Real, caminhar, turma da maratona aí do Florado, que vai correr, dá para correr, não dá? De São Caetano para Rio Grande da Serra? Aí se você correr daqui para lá é de 139 para 26. Passa o município, fica todo mundo mais jovem, né? Próximo. Então aqui a distribuição da proporção de idosos, né, de 2005 a 2009, no Brasil, no estado de São Paulo, na região metropolitana. Então o processo de envelhecimento é absolutamente generalizado. Está todo mundo envelhecendo, pobre e rico. Como o rico já era mais velho, está ficando mais velho ainda. Haja vista o que está acontecendo na Itália, na França e tal, né? Agora, aí que está uma situação bem mais próxima. Eu me nego terminantemente, me negava antes de entrar na categoria alvo desta reunião, me negava terminantemente a ficar lá com o problema do envelhecimento, né? O envelhecimento não é um problema, é uma solução, né? A alternativa para o envelhecimento é muito pior do que ele, né? É morrer, não é? O único jeito de não envelhecer é morrer antes de ficar velho, não é? Então, na verdade, o que aconteceu é que a gente não se preparou para isso. Ainda há tempo da gente tentar ver se prepara para o futuro. Não é um problema, é uma coisa que a gente tem que resolver, né? Então aqui, então, a proporção de idosos na região metropolitana, tá, pelas regiões, como é que chama agora? Ele continua chamando região de saúde, né? É que mudou alguma coisa que eu ainda não decorei. É que para a região de saúde, certo? Próximo. Aqui, então, a população em idade produtiva, né, tem sustentado cada vez mais dependentes, especialmente no grande ABC. Então, em 1980, 16 idosos por 100 crianças. Em 2000, né, praticamente dobrou. Aqui a razão de dependência. Próximo. Nós estamos vivendo, em relação à razão de dependência, todo mundo acho que já teve notícia, no chamado momento do bônus geográfico, né? Momento do bônus demográfico, né? Por quê? Porque, na verdade, nós já diminuímos a razão de dependência do lado jovem. A razão de dependência é um indicador, né, quase visível. Embaixo, a turma que sustenta. Em cima, a turma que é sustentada. E em cima tem a turma que é jovem e a turma que é velha. Embaixo, em cima, estou falando da fórmula, né? No numerador e no denominador, tá? Não é todo mundo aqui que mexe com essa coisa. Então, na fórmula, você tem, no numerador, você soma os menos de 15 com os mais de 60 ou 65, dependendo da interpretação do que é a faixa do idoso. Então, em cima, menos de 15, mais de 60, né, somados, e embaixo o número do meio, entre 15 e 60. Então, de baixo é a turma que, é tudo teoricamente, sustenta os de cima, porque aqui tem trabalho infantil, né? Tem idoso que aposenta e continua trabalhando, né? Tem um monte, né? Então, na verdade, rigorosamente esse é o indicador. O que está acontecendo aqui no Brasil? Está diminuindo, né, o componente do menor de 15, o que é bom, diminui a razão de dependência, a relação entre quem produz e quem depende diminui. Só que nós estamos começando a virar países de idosos. Então está aumentando a turma, né, de mais. Só que nesse momento nós estamos fazendo essa passagem. Isso é o que os demógrafos chamam de bônus
nós temos um bônus demográfico. Os próximos anos são os anos para a gente acertar previdência, sistema de saúde para idoso e tal. Porque depois vai virar. E a hora que virar, eu espero não viver isso para ver, até porque talvez não dê tempo. Espero. Mas de qualquer forma, você vai começar a ter aquilo que a gente tinha com as crianças quando eu comecei a trabalhar. Criança abandonada, criança na rua, gente morrendo de fome dentro de casa, que já acontece. Mas aí vai ser numa quantidade que vai dar notícia na televisão. Por enquanto ainda é um sofrimento, né, de cada casinha com o seu idoso quietinho, morando sozinho, passando fome, e etc., passando violência, né, esse tipo de coisa. Então, é interessante essa questão de pensar a razão de dependência e pensar esse momento. Fala, Pedro. Tá, podemos andar. Bom, aqui, quanto mais velha a população, maior será a proporção de mulheres, né? Algumas coisas eu vou passar porque são bastante conhecidas. Por exemplo, isso, né? No bailão da terceira idade, mulher dança com mulher porque os homens já morreram antes. Falta um. Próximo, né? Aqui a população de 80 e mais, né, superando a de 75 a 79. Isso é divertido. Quando a gente estava fazendo trabalho, a gente ficou, de repente, a gente ficou 80 e mais, começou a ficar maior do que a gente falou. Por quê? Porque 80 e mais já antigamente você punha 50 e mais, né? O Swarupa Uemura, né? O mortalidade proporcional de 50. Depois 60, 70, agora 80 já não dá mais, já tem que pôr 80 a 90. Senão ele inverte, a pirâmide fica estranha. Próximo. Os idosos da região metropolitana são alfabetizados? A gente não sabe porque a PNAD, né, certo? Não chega a nível de município, né? Então é isso. Mas essas são as taxas que estão aí. Próximo. Indicadores de condição de vida e saúde, aí aqui é uma coisa bastante conhecida, né? Quer dizer, a mortalidade aumenta, né? É evidente. Próximo. Na verdade, esta diferença, volta só um minutinho, esta diferença é porque no município, na região metropolitana, como a gente já viu em vários momentos, você tem diferenças bastante grandes de perfil de morbidade, perfil, pirâmide populacional, distribuição de idade e sexo, muito grande entre os municípios. Tá? Por isso que você encontra a diferença na mortalidade geral. Próximo. Então, aqui a distribuição da mortalidade segundo a causa, né? Então, aqui, né, mostrando que está havendo uma diminuição, né, da doença circulatória, em parte porque estão subindo neoplasias e outras, em parte, talvez, aí tem que ver o pessoal que estuda isso, em parte, talvez, pelo melhora de acesso, né, ao atendimento, etc. Próximo. Qual a porcentagem de participação das causas no total de óbitos? Então, aqui, né, a distribuição também bastante conhecida, né? Isso daqui. Próximo. Né? Qual a porcentagem de participação no total de internações? Né? Então, a pneumonia, né? Tá? Próximo. Qual a porcentagem de participação dos capítulos no total de internações? Continuação. Então, aqui, doenças na série histórica, né? Doenças do aparelho circulatório. Neoplasias, você veja que é realmente aquilo que tem nos preocupado bastante. Próximo. Então, os motivos das variações das taxas de internação: redução na taxa de internação por doenças do aparelho circulatório, né? Redução da causa de internação do aparelho respiratório, que apresentou aquele aumento que vocês viram. Uma possibilidade seria avaliar um pouco melhor essa vacinação de idosos. Eu não sei se Luísa tem algum elemento sobre isso, a gente parou para pensar nisso daí, se alguém já tinha feito, a gente não achou nenhum trabalho assim muito geral, né? Eles são todos muito específicos. Aumento das taxas de internação por doença do aparelho digestivo, isso é uma possibilidade, né? Todos os idosos estão tomando uma quantidade grande de remédio e efeito colateral de remédio em idosos, eu acho que é um problema que a gente teria que começar a discutir de uma maneira mais séria. Não só no estômago, mas você deixar o idoso meio fora do ar, né, ele cair, quebrar, né, essa coisa é uma coisa que a gente detectou, mas não explorou na Grande São Paulo. Próximo.
Bom, aumento da taxa de internação por causas externas. Isso aqui nós estudamos no estudo passado, né? Você tem, além da questão da fratura de fêmur, a queda do idoso, né? Aqui em São Paulo isso é muito comum, por diversos motivos. A minha vizinha de frente, uma senhora idosa, super em cima, faz uns 2 ou 3 meses, o moleque passa para roubar a bolsa, que devia ter meia dúzia de, né, sei lá o que, puxa a bolsa, puxa a idosa, joga ela no chão, quebra, a mulher está lá com o cuidador, pino. Agora, graças a Deus, melhorou. Mas, não, até isso, né? Até você tem um idoso sujeito a esse tipo de coisa. Próximo. Bom, a taxa por fratura. Também o que nós detectamos no nosso estudo foi a questão do atropelamento de idosos na região metropolitana. No estudo anterior, vocês podem olhar, está no site do Observatório. Vamos lá. Aqui a proporção de idosos do sexo masculino, né, por doenças. Então aqui, né, vocês podem olhar com calma. Eu não vou tentar apresentar essa tabela, eu quero que as pessoas olhem, né, depois com calma, se é que já não olhar. Próximo, né. Então, no Brasil, a neoplasia como causa que merece maior preocupação, ela saiu do 6º lugar para o 4º lugar, e aqui nós começamos a discutir coisas que a gente tem que discutir, que é a questão da iniquidade no acesso ao tratamento para câncer. Isso, o tratamento para câncer está virando, aqui na região metropolitana, e acredito que em muitos outros lugares, uma questão de iniquidade mesmo. Quer dizer, quem tem melhor acesso vive mais, trata melhor, né, do que, né, isso é uma iniquidade. Eu não vou falar desigualdade, é uma iniquidade, é uma desigualdade intolerável, né? Quem tem dinheiro trata o câncer melhor que quem não tem. E para com isso. Isso é a pura verdade. Próximo. Aqui um estudo da PNAD sobre a autoavaliação, né, do idoso da região metropolitana. A gente não tem dados desagregados, né? Quer dizer, na verdade, né, a maioria dos idosos, né, na verdade, ainda está bem empatado, né? São meio otimistas, né? Próximo. Bom, aqui estabelecimentos eleitos, que vocês devem ter visto lá. Então, centro de referência para idoso no estado de São Paulo, tem preconizados 15, né, pela política, temos 22, 7 na região metropolitana, 4 e 3, 77% dos idosos estão na região metropolitana de São Paulo. Então, na verdade, isso é uma característica que a gente tem aqui no estado de São Paulo, né? O interior é sempre melhor servido do que a grande São Paulo. Próximo. Aqui é o número de leitos, né, na região metropolitana. Aqui é aquela adaptação do estudo que os meninos fizeram. Vocês olhem com calma, né? Os leitos estimados pela portaria. Realmente esses indicadores têm que mudar, mas a gente achou que devia deixar aí, para ninguém acreditar que a gente, para todo mundo lembrar que a gente tentou e que a gente tem que melhorar isso. Mas esta é a leitura que tem aí. Próximo. Quer falar, Ana? Tá bom? A Renata era uma das mães daquela ideia que não deu certo. Não, eu falei, uma das. Tinha o pai também, esse? O pai, eu não conta. Bom, produção, acho que acabou o nosso tempo, né, Pedro? Temos que ir um pouquinho mais rápido, né? Produção ambulatorial. Isso tudo a gente pode ir passando, então. Número de consulta de atenção básica realizada, pode tocar. Número de consulta, né, realizada, população idosa, cobertura de consulta à população idosa. Isso tudo, a gente ficou muito tempo discutindo isso. Então é muito complicado explicar em pouco tempo. Mas é uma coisa que a gente meio que oferece como uma metodologia para as pessoas irem olhando isso daqui, né? A gente não vê isso sendo publicado. Próximo. Número de consultas especializadas. Número de consultas realizadas e cobertura. Próximo. Né? Número de internações da população idosa. Qual que é o problema que a gente tem desse problema aqui em São Paulo?
é que boa parte da cobertura aqui em São Paulo é dada pelo setor suplementar, e não pela IH e tal, ou se é que a gente está procurando aqui estudar. Próximo. Bom, aqui internações, então, 11% dos idosos entrevistados foram internados nos últimos 12 meses. Essa aqui é a PNAD Saúde, né? 2008. É o suplemento de saúde da PNAD de 2008. 53% tinham cobertura de plano de saúde. Isso aqui é um número mais interessante porque é perguntado para uma amostra representativa. Não é o dado da ANS que tem duplicações, etc. Próximo. Então, número de internações para idosos. Próximo. Aqui a proporção de internações por causas sensíveis à atenção básica, né, na região metropolitana. Então aqui, né, você vê que ainda tem, né, um percentual expressivo, né, na verdade, né, em alguns lugares nem mudou muito, né, em outros caiu um pouquinho. Próximo. Proporção por causa sensível em idosos. E o envelhecimento proporciona aumento de incidência e prevalência de diversas morbidades, eleva a demanda de serviço, aumentando a necessidade de consulta, de atendimento especializado em internação. A gente acha que a portaria tem que ser readequada e tem que olhar, e aí, Luísa, poderia ser uma sugestão para o Ministério falar com essa equipe, precisa olhar a portaria olhando o idoso. O idoso é a bola da vez. Não vamos perder tempo com outra coisa. Eu acho que tem que focar nisso. Idoso e saúde mental. Duas coisas meio abandonadas nesse planeta. Próximo. Bom, vamos lá. Bom, aqui a gente trabalhou um pouquinho a questão de saúde da família, que aqui em São Paulo é muito complicada essa discussão. Eu não vou fazer aqui agora. Próximo. Podemos tocar todo esse pedaço de saúde da família, depois vocês olham, né? E o setor suplementar a gente apenas fez, acho que só tem essa tabela, não tem mais um? Não, só essa, né? Ok? E é isso aqui. Então, considerações finais. Com o desenvolvimento desse trabalho, foi possível observar o envelhecimento da população e o crescimento da utilização de serviços. Algumas bases de dados carecem de dados estratificados para estudar a população idosa e compreender o processo de envelhecimento. Uma maior compreensão do envelhecimento da população brasileira possibilitaria um detalhamento adequado das diretrizes da Política Nacional do Idoso, favorecendo uma implantação de ações com efetividade e eficiência. Próximo, muito obrigado, nós agradecemos.